parte da Constituição. Se você verificar lá na Constituição, 157, que foi o que a gente não viu, e aqui nós temos as outras espécies tributárias, inclusive 156A e 156B, que eu recomendo de hoje em diante leitura, e lá quando a gente for tratar especificamente de algumas espécies tributárias, nós falaremos sobre elas. Nós começaríamos a seção 6, não é isso? A sexta seção do capítulo que trata do sistema tributário, que trata da repartição das receitas tributárias. Bom, vamos entender aqui porque isso vai ficar lá para o final. Porque no momento nós estamos estudando a relação jurídico-tributária estabelecida, que se estabelece entre o sujeito ativo, o ente federativo dotado da competência tributária para instituir o tributo e cobrar esse tributo, e o sujeito passivo, o particular. Eu, você, sua mãe, seu pai, todo mundo. O contribuinte ou o responsável tributário, certo? Quando eu falo em repartição de receita tributária, eu não estou falando mais de uma relação jurídico-tributária. Eu estou falando de uma relação jurídico-financeira. Isso aqui teria muito mais cabimento se estivesse inserido lá no capítulo 2, onde começa das finanças públicas. E por quê? Porque ainda que eu esteja falando de repartição de tributos, essa relação não é mais entre o ente federativo, que detém a competência tributária, e o sujeito passivo, que detém o dever de pagar o tributo. Eu estou falando aqui, quando eu falo em repartição de receitas tributárias, entre relação estabelecida entre os entes federativos, de uma relação estabelecida entre os entes federativos, do que a União tem que repassar para os estados para os municípios, o que a União precisa repassar para fundos. Tem mais nada a ver com relação jurídico-tributária. Uma vez pago o tributo, encerrou o assunto da relação jurídico-tributária. Extinta essa relação entre Estado e contribuinte, entre sujeito ativo e sujeito passivo. Entrou o dinheiro, acaba o direito tributário, começa o direito financeiro. E quando eu falo em repartir grana, repartição de receita entre entes federativos, eu estou falando de direito financeiro. Entendeu? Pois bem, joia. Isso vai ficar para o final. Porque agora nós vamos chegar no Código Tributário Nacional, finalmente, que traz as normas gerais do Sistema Tributário Nacional, como determina o artigo 146, incisos 2 e 3 da Constituição Federal de 1988. Diz lá o artigo 146 da Constituição que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Dá uma olhada no artigo 6º do CTN. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Isso também tem no CTN, artigo 14, a gente já viu quando falou lá das imunidades. 3. Do 156, linha C. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuinte, ou seja, os elementos
da obrigação tributária. B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Isso tudo que eu acabei de falar para você aí, está onde? Código Tributário Nacional. No Código Tributário Nacional. C e D, eu tenho uma outra lei, que é a Lei 123 de 2004, que trata lá do simples, e a gente também vai ver aquilo que é importante para a prova dos senhores. Bom, vamos começar na norma nacional, uma vez que é voltada para todos os entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e município, nos termos do que determina o artigo 146 da Constituição Federal. Vá lá comigo, Código Tributário Nacional, Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, e aí já começa um problema. A Constituição Federal de 88, Aline, a gente acabou de ler, existe lei complementar para tratar de todas essas matérias. E aí já está claro, tem uma lei ordinária, Lei 5.172 de 66. Todos nós sabemos que pela teoria da recepção, no que diz respeito à adequação para recepção, eu apenas aufiro, não é isso? Vou verificar a compatibilidade das normas materiais de um determinado diploma jurídico frente ao novo ordenamento. Não é isso? É isso. Portanto, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária com status de lei complementar. Quem que deu esse status ao Código Tributário Nacional? Não me diga que foi a Constituição Federal de 1988. Pelo o amor de Deus. Se você for questionado isso numa prova oral, e você falar que a Constituição Federal de 1988 deu status de lei complementar ao Código Tributário Nacional, o examinador já vai manjar que você não é do tributário. Porque essa é uma informação basilar acerca do Código Tributário Nacional. Dá uma olhada aí no ano de promulgação do Código Tributário Nacional, 1966. Qual era a Constituição da República Federativa do Brasil em 1966? A de 46. A Constituição Federal de 1946, porque depois dela veio qual? 67. Ditadura. Regime militar. Presta atenção. Perdão. Tô com a garganta ruim, gente. Perdoe-me. Isso me atrapalha até na concentração. Que eu fico com medo de ter um acesso de tosse aqui no meio da aula para vocês. Vamos lá. Perdão. A Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, ele foi promulgado sob a égide da Constituição de 1946. E a Constituição de 1946 não exigia que essas normas de que trata o Código Tributário Nacional fossem veiculadas em uma lei complementar, bastava a lei ordinária. Mas aí veio a Constituição de 67, exigiu lei complementar, e o Código Tributário Nacional foi recepcionado com status de lei complementar pela Constituição Federal de 1967, o que foi mantido pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista a exigência do 146. Então, a resposta correta para essa pergunta, se a Constituição Federal de 88 deu o status de lei complementar ao Código Tributário Nacional, é não. Manteve
o status de lei complementar dado pela Constituição Federal de 1967. Vamos começando do começo, legislação tributária. O Código Tributário Nacional, no artigo 96, determina no que consiste a tal da legislação tributária. E diz o seguinte, me acompanhe lá no Código Tributário Nacional, porque tem informação importante. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, quando eu falo em legislação tributária, eu estou falando de somente todo documento que trate da matéria tributo, desde a norma constitucional até uma circular do secretário da Fazenda, uma portaria do secretário da Fazenda, uma circular de algum setor da Secretaria da Fazenda, do Estado, da Receita Federal, da Secretaria Municipal, da Distrital. Todo esse arcabouço legislativo, desde a norma maior até a mais simples, compõe o que se chama de legislação tributária. Entretanto, há diferença. Lei tributária é aquilo que é promulgado apenas pelo Poder Legislativo. E apenas a lei tributária pode nos constituir em obrigações, assim como em direitos. E é por isso que a gente fala que decreto não pode avançar para além de regular uma lei. Uma portaria não pode avançar para além de regular um decreto, estabelecendo novos direitos ou obrigações, porque só quem pode estabelecer direitos e obrigações, lei em sentido estrito, seja ordinária ou complementar, certo? Portanto, tenham atenção. Quando eu falo em obrigação tributária principal, pagar, a gente já vai ver isso, pagar tributo, uma vez ocorrido o fato gerador, eleita a hipótese de incidência tributária, eu tenho que pagar o tributo ocorrida, a minha conduta na hipótese de incidência, realizando concretamente o fato gerador, eu tenho que pagar tributo, uma vez preenchido todos os requisitos legais. Isso só quem pode estabelecer é lei. Eu só posso pagar IPVA, por quê? Porque existe uma lei me cobrando. Eu só pago imposto de renda, por quê? Porque existe uma lei instituindo o imposto de renda. Agora, eu declaro o imposto de renda nos termos do que a Receita Federal determina, porque essa determinação da Receita Federal de que eu tenho que preencher aquele programinha eletrônico é uma obrigação acessória. E isso, a obrigação acessória ou instrumental, para alguns, tanto faz, tá? Dentro da teoria do direito tributário, existem doutrinadores que chamam de obrigações acessórias, outros de obrigações instrumentais, porque instrumentalizam a tributação. Acessórias, por quê? Porque a obrigação principal é a de pagar e a acessória de fazer ou não fazer, ter ou não determinadas condutas conforme determinada pela administração. Então, essas obrigações, a obrigação de preencher
aquele programinha, baixar o programa eletrônico da Receita Federal, preencher aquilo ali, aquilo é uma obrigação instrumental para que eu pague, eventualmente, o imposto de renda. E isso não precisa ser regulamentado por lei stricto sensu. Pode ser regulamentado por uma norma infralegal. E essa norma infralegal compõe aquilo que a gente chama de legislação tributária. Portanto, percebam a diferença entre lei tributária, que é a lei stricto sensu, o ato normativo promulgado, realizado dentro do poder legislativo e promulgado, pelo executivo, não é isso? E legislação, todo o resto. Legislação. Pode ser norma complementar, pode ser uma portaria, um decreto. A lei faz parte da legislação tributária? Sim, mas não se confunde com a legislação tributária. Deem uma olhada no artigo 97 do Código Tributário Nacional. E aqui, o artigo 97, ele faz uma previsão daquilo que só pode, em matéria tributária, deve ser veiculado em lei, lei stricto sensu. Diz o artigo 97, o senhor me acompanhe. Somente a lei pode estabelecer: 1. A instituição de tributos ou sua extinção. 2. A majoração de tributos ou sua redução. 3. É aqui que começa a nossa brincadeira. A definição do fato gerador, da obrigação tributária principal. E aqui a gente não vai ler o resto porque faz remissão à Constituição de 46. Então, fato gerador, a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, aspecto material, aspecto quantitativo. 5. A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos. Penalidade, multa, por exemplo. Qual o comportamento que é ilícito e pode ser multado. 6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução da penalidade. Sujeito passivo também, a gente não leu o resto, fazia remissão à Constituição de 46, mas está lá no inciso 3 também, o sujeito passivo. Então, nos termos do que diz o artigo 97 do Código Tributário Nacional, sujeito passivo, fato gerador, alíquota, base de cálculo e penalidade, tudo isso precisa ser veiculado em lei. Sujeito passivo, aspecto subjetivo da minha hipótese de incidência, da previsão legal daquilo que uma vez ocorrido no mundo, concretamente por meio de conduta, um fato jurídico gera o dever de tributar. Fato gerador, aspecto material, base de cálculo e alíquota, aspecto quantitativo, multa, penalidade. Esses 5 elementos, especialmente esses 4, compõem a minha chamada hipótese de incidência tributária, que nada mais é do que a previsão abstrata do fato da vida que gera a obrigação tributária e, uma vez ocorrido isso, demanda a constituição do crédito tributário. Aline, que coisa complicada. Vamos dar uma olhada aqui e eu sairei da frente para ficar mais fácil, para a gente entender de verdade tudo isso que eu acabei de falar, que se traduz na relação jurídico-tributária. A minha hipótese de incidência tributária, ela precisa ser prevista em lei, lei stricto sensu, ato normativo editado pelo Poder Legislativo com o Poder Executivo, ato complexo. Lembra lá do direito administrativo? O artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele traz o que deve vir na lei que institui
a hipótese de incidência, quando do exercício pelo ente federativo da sua competência tributária. Quando ele vai instituir o imposto de renda, nada mais está fazendo do que exercitando a sua competência tributária e gerando a previsão abstrata do fato gerador da obrigação tributária, ou também conhecida como hipótese de incidência. Deve vir o sujeito ativo. O sujeito ativo é quem vai editar a norma, ou seja, aquele que detém a competência tributária, prevendo o veículo normativo, o sujeito passivo, e aqui eu tenho os aspectos subjetivos em sua totalidade, aquele que detém a competência tributária, poder de cobrar o tributo, e o sujeito passivo, aquele que será cobrado. Isso está nos artigos 119, 121 e 122, respectivamente, do Código Tributário Nacional. Alíquota e base de cálculo são meus aspectos quantitativos da hipótese de incidência. E a multa, um aspecto penal para o descumprimento de obrigações acessórias e deveres instrumentais em face daquele tributo que está sendo instituído. E por que a multa? A penalidade tem que estar ali prevista. Porque eu estou falando de sanção. Porque eu estou falando de dever, constituindo o senhor em um dever. E para constituir o senhor em um dever, uma vez que a Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, eu preciso de lei para que o senhor seja punido. Mesma ideia lá do Código Penal. Gente, quando eu falo em sanção, em direito punitivo do Estado, amplo senso, eu preciso de lei. Tendo visto que consta o artigo 5º aí, inciso 2 da Constituição. É o 2? Agora me falhou a memória. Vamos conferir se é o 10, para a gente não estar falando bobagem aqui e sustentando a bobagem. Não é isso? É isso mesmo. Fiquei na dúvida se era o 2 ou se era o 3º. Certo? Então, todos esses aspectos, eles precisam estar previstos em lei, estrito senso, inserida dentro daquela ideia de legislação tributária, mas que com ela não se confunde. Pois bem, uma vez que eu incido, e aqui a gente vai entender a linha do tempo da relação jurídico-tributária. Uma vez que, por exemplo, eu ofiro renda fora da isenção do imposto de renda, da margem de isenção do imposto de renda, eu saio da situação da hipótese e vou para o fato. Isso se torna um fato. Eu saio do fato gerador abstrato para realizá-lo em concreto. E uma vez que eu realizo a hipótese de incidência em concreto, esse fato gera, e por isso se chama fato gerador, a chamada obrigação tributária. Uma vez verificada a obrigação tributária por meio do que estudaremos mais adiante, e que está previsto no artigo 142 da Constituição, o lançamento, uma vez reconhecida por meio do lançamento a rigidez da obrigação tributária, essa obrigação tributária, ela precisa, salvo se tiver decaído, precisa ser lançada para a devida constituição do crédito tributário. Então, percebam já
a princípio que quando eu falo em decadência tributária, eu estou falando de um fenômeno que ocorre antes da constituição do crédito tributário. Uma vez constituído o meu crédito tributário, reconhecida a rigidez da obrigação tributária, declarada a obrigação tributária, que ela está, opa, ok, é isso mesmo, não está isento, não está nada, tem que pagar, o meu crédito tributário será constituído e ele deve ser extinto por meio da forma ordinária, qual seja o pagamento, que deve ocorrer mais ou menos aqui. A gente vai entender em breve todos os pontos dessa relação jurídico-tributária com atenção e propriedade. Fiquem tranquilos. O que eu preciso é que você entenda agora como ocorre essa linha da obrigação tributária. Porque a gente precisa parar de confundir decadência tributária com prescrição tributária, crédito tributário com obrigação tributária, fato gerador em concreto com hipótese de incidência ou fato gerador em abstrato. Porque uma vez que a gente pegue isso, vai ficar simples, vai ficar fácil, aí vai ser passeio no parque, meu filho, vai ser praticamente a alegria da prova de tributário. Essas aulinhas aqui, o senhor toda vez que se deparar com a prova de direito tributário, vai falar, meu Deus do céu, que maravilha. Adoro direito tributário. Você vai abrir seu coração para o direito tributário e nunca mais o fechará. Vai abrir ao ponto de falar, se é bom assim direito tributário, empresarial também pode ser, só que não, né? Aí a gente já está exagerando, mas é isso. Eu falo isso, mas vocês sabem que tem que estudar direito empresarial, né? Mas a gente só cai uma questão, 1% da sua prova. Por seu bolo queime, você roda no provão. Vamos lá. Então, estava aqui. Hipótese de incidência, previsão abstrata, aconteceu na vida, fato gerador da obrigação tributária, já nasceu a obrigação tributária, gente, com fato gerador, é uma consequência do fato gerador. Não aconteceu ainda a constituição do crédito. Por quê? Porque para o crédito tributário ser constituído, ele precisa ser lançado nos termos do 142 do Código Tributário Nacional. Uma vez constituído o crédito tributário, o cidadãozinho vai receber uma notificaçãozinha ou não e vai pagar, a depender do tipo de lançamento. Porque o pagamento é a forma ordinária de extinção do crédito tributário. Se o cidadãozinho, o contribuinte, não paga, vai ser preciso observar se o crédito tributário está suspenso. Porque a gente só fala de exclusão aqui, ó, antes da constituição do crédito tributário, que eu falo em isenção ou anistia, nos termos do 175 do Código Tributário Nacional. Depois da constituição do crédito tributário, quase não sai, Ave Maria, perdão, eu só posso falar em suspensão ou pagamento. Ou o cidadão pagou nos termos de uma das formas previstas no 156, ou o crédito tributário está suspenso, ou ele não pagou. E se ele não pagou, ele vai ser executado, salvo se o crédito tributário estiver prescrito. Captou? Pegou a nossa linhazinha do tempo? Pois bem, é cada fase dessa que agora a gente vai estudar a partir da próxima aula, certo? E entender essa relação jurídico-tributária, tá bom? Sendo assim, para que o senhor pense sobre isso e perceba, nossa, que coisa simples, né? Hipótese de incidência, previsão legal, ocorre o fato gerador que já nasce junto à obrigação tributária, que vai dar origem ao crédito tributário a ser constituído por meio do lançamento, que o cidadãozinho tem que pagar. Se ele não pagar,
ele não pagou ou porque está suspenso ou porque o crédito tributário sequer foi constituído, porque ou ele decaiu ou eu tenho alguma das hipóteses de exclusão. No caso, se eu estiver falando de tributo, isenção. Se eu estiver falando de penalidade, anistia. Não foi nada disso, não foi nada disso. Constitui-se o crédito tributário. Se o cidadão não pagar, eu vou verificar se o crédito tributário está suspenso. Se não tiver suspenso, eu vou cobrar, salvo se estiver prescrito. E aí a gente entra lá no âmbito da execução fiscal. Até a próxima aula. Tá bom, gente? Bons estudos e nos vemos em breve.